Saúde boa, mais um episódio do 360 Medicina. Hoje para falarmos de uma patologia, com uma palavra muito grande, mas que é uma patologia muito importante do rim, da unidade funcional do rim, do glomérulo, as glomerulonefrites. São patologias pouco faladas, muito importantes, fundamental diagnosticarem-se atempadamente, eh, e como consequência podem vir mesmo à falência renal aguda e muitas vezes, infelizmente, crónica. Para isso convidamos a doutora Ancamba, que é nefrologista, minha colega, minha amiga. Camba, que sejas bem-vinda a este podcast. Obrigada. Camba, primeiro eu começo sempre por perguntar por que nefrologia? Por que escolheste nefrologia? Olha, até por incrível que pareça, boa tarde a todos que nos assistem, cumprimentos em função do horário do dia. Não foi uma escolha difícil, porque ao sair da faculdade eu já tinha algumas diretrizes do que eu queria escolher como especialidade. Eu fiquei curiosa uma das vezes na faculdade, eu entrei por um beco, uma área em que tinha uns pacientes assim ligados a uma máquina e comecei a ver o sangue a sair e voltava, mas que coisa é essa que eu nunca vi? Então eu sou apaixonada por coisas raras e ali quando depois disseram, não, isto aqui tem a ver com hemodiálise, que está ligada à nefrologia. Depois fui investigar um bocadinho, notei que aqui em Angola tinham muitos poucos especialistas, então disse, "Epá, vou apostar. Eu gosto daquilo que é desafiante, aquilo que é raro, então pronto, embarquei lá para a nefrologia e não me arrependo." Não podes te arrepender porque estás bem onde estás. Foi em que hospital? Foi no Américo? No Américo. Ainda no tempo que Ainda no tempo que estava lá naquele bequinho. Eu pá, entrei e olhei mas para era mesmo, aquilo. foi o primeiro centro foi o primeiro. privado em Angola. Em Angola, exatamente. Sim, senhora, que ainda sobrevive até hoje, tenho o prazer de trabalhar lá. Camba, explica-nos um bocadinho o que é estas glomerulonefrites. Primeiro, por que o glomérulo é tão importante? Exatamente, olha, como bem falaste, Vanessa, a unidade funcional do rim nós chamamos de néfron. E o néfron tem os seus constituintes, que tem o glomérulo, que é a parte que faz a filtração do sangue e produção de urina, e tem a parte dos túbulos, não é? Tem também as suas tubulopatias. Então, o glomérulo, uma vez ele está a filtrar o sangue, está a produzir urina, quando por alguma causa infecciosa ou não, alguma causa obstrutiva, qualquer coisa que dê dano ao rim, ela vai inflamar. A sua inflamação chama-se glomerulonefrite. Ou nefrite, há quem chame só nefrite. Exatamente, ela agora tem muitos sinônimos, né? Exatamente. Pode ser uma nefrite, pode ser uma nefropatia, pode ser uma glomerulonefrite, então são sinônimos. E o que é que causa essa inflamação? O que é que... Prontos, como eu já estava a dizer, tem causas infecciosas, nós podemos classificá-lo em causas primárias, secundárias. Geralmente as primárias estão ligadas a distúrbios genéticos, hereditários, secundários a patologias como malária, uma amigdalite, pode depois complicar com uma glomerulonefrite. E ela também pode ser aguda ou ainda crônica. Então, essas geralmente as causadas por infecção estão ligadas às agudas, não é? Tem uma que atualmente falamos muito e também os nossos colegas clínicos gerais veem muito e às vezes ficam assim na dúvida por causa da sua manifestação. Não sei se podemos já entrar lá. Sim, claro, claro. Pois, o seu quadro clínico, como é que eu vou identificar um doente que tenha uma glomerulonefrite? Às vezes nós, nefrologistas, ficamos muito com as mãos atadas porque precisamos de exames mais específicos, como a biópsia. Mas assim, a primeira instância, o que é que o doente vai apresentar? O doente vai ter edema, né? Vai ter inflamação nos pés, vai ter inflamação nas mãos, vai ter inflamação no rosto, pode aparecer com aquilo que nós chamamos de anasarca, que é a inflamação no corpo todo.
doente pode aparecer com hematúria, que é a presença de sangue na urina, doente pode estar hipertenso, doente pode ficar com diminuição do débito urinário, né? Como dizer, doutora, estou a urinar pouco. Mas que doentes são esses? Não são todos. Geralmente a epidemiologia para esses doentes são aquilo que nós dissemos extremos. Tem as crianças que estão a entrar em idade escolar e aqueles que estão a entrar para a adolescência. Isso é dos 5 aos 12 anos, é a idade comumente que aparece a glomerulonefrite, e a idade mais avançada é dos 60 anos para cima. Então, os extremos é que são mais acometidos por glomerulonefrite, mas não quer dizer que os jovens não possam ter. Tem uma patologia que é o nosso dia a dia, malária. Malária também dá glomerulonefrite. Então, temos que ter muita atenção, nossos colegas clínicos, quando identificarem um doente com essas características, olha, nós temos que chamar o nefrologista, né, ou pedir apoio ao nefrologista. Uma coisa importante, Vanessa, é que as glomerulonefrites podem se apresentar com as grandes entidades nefrológicas, que são... Síndrome nefrótico. Exatamente, síndrome nefrótico, és uma nefrologista. Eu sou quase. Síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, a lesão renal aguda, pode dar doença renal crônica, pode ser uma hematúria assintomática, pode ser proteinúria assintomática. Então, tem várias formas de apresentação, temos que ter muita atenção. Pois, o objetivo de eu ter-te convidado para este tema é que nós aqui não fazemos biópsia renal. E acho que nós às vezes apanhamos os doentes já na complicação da glomerulonefrite. Isso. E qual é o objetivo? Sendo que o nosso público, nós somos assistidos por toda a parte do mundo, mas tem muitos colegas clínicos gerais, alunos de medicina, que eu costumo dizer que se nós não temos o diagnóstico na cabeça, nós nunca vamos pensar nele, e não pensando nele, nunca vamos procurar. Então, queria esmiuçar um bocadinho isso, ou seja, que doente, ou seja, quando é com um clínico geral, um colega de medicina interna que está num banco de urgência, o que é que não pode passar batido na observação do doente? Que tenha uma glomerulonefrite. Edema, hematúria e hipertensão. Esses três, Vanessa. Se o paciente chegar, tem hematúria, tem edema e está hipertenso, seja criança ou não, investigar uma glomerulonefrite. Aí nós podemos fazer estudos, né? O exame de urina, podemos começar pelo exame de urina, né? Apareceu com hematúria, vou ver quantidade de eritrócitos e hemácias que teve na urina, se essa urina está com presença de proteínas ou não, se tem glucosúria, se tem nitritos. Então, as características dessa urina vão me levar a ter um pensamento nefrológico. Ou seja, há um problema na membrana. Exatamente. É isso que eu gosto de dizer sempre. As pessoas, aqui todo doente faz urina. Isso. E todo angolano tem infecção urinária. Isso é uma coisa... Infelizmente. Mas acho que é importante dizer que estes aspectos da sumária de urina, né, vem vários aspectos, desde o aspecto da urina, a presença de hemácias, de proteínas, isso temos que pensar, nós médicos, há um problema nessa membrana. Isso. Né? Está a deixar passar coisas que não devia deixar passar, certo? Certo. E até mesmo no exame de urina, nem todo paciente que apresenta hematúria tem problema na membrana. Na membrana, sim, nem todo isso. mundo. Pode ser uma hematúria que está vindo da bexiga, pode ser uma hematúria que está ali no ureter, algum trauma da uretra. Então, o que eu vou pedir exatamente nesse exame de urina? Um dismorfismo eritrocitário. É ver a característica desse eritrócito que está na urina. Se esse eritrócito está com uma forma como se fosse meia-lua, quer dizer que lá no glomérulo, põe sua imagem, por favor, para dar aqui uma lucidez. O que acontece? Ali onde está escrito arteriolar à frente, né? O sangue entra pelo glomérulo e vai passando por esse emaranhado de vasos até chegar lá na arteriola à frente. Mas enquanto passa aqui, o sangue está a ser filtrado. Vai sair, mas aqui a forma de filtração já não sai sangue, sai urina. Então, aqui a urina preenche esse espaço e vai aqui para os túbulos, depois vai ser produzida para ser excretada.
Então, o que acontece? Se o eritrócito já sai daqui do vaso com essa forma de meia-lua, aí sim tem um problema na membrana. Aí eu posso dizer que é uma hematúria que é o nefrologista que vai tratar, é uma hematúria que pode estar ligada a uma glomerulonefrite, então precisa de investigação do nefrologista. Agora, geralmente as crianças, elas respondem muito bem àquilo que é o tratamento do quadro clínico, né? Tá, hipertenso, trata a hipertensão, tem proteinúria, trata a proteinúria. Mas se não responder a 4, 6 semanas, alguns vão até 8 semanas, temos que fazer uma biópsia. Tem que fazer biópsia a essa criança, biópsia a esse jovem. E são coisas assim que são raras. Se eu ver um jovem, 25, 30 anos, tem um quadro desse, eu não vou pensar duas vezes, é um quadro atípico, então vou biopsiar logo. Então, fizemos a biópsia e vemos a qualidade desse rim. Se já tem características de cronicidade, então não adianta dar corticoides, dar uma medicação que ajude. Se não tiver, então ali eu consigo tratar muito bem o paciente e ele ter remissão do quadro inicial. Mas a atenção do clínico geral numa urgência é isto. O paciente veio com esse quadro clínico, hematúria, hipertensão ou edema, pediu os exames lá, pode pedir um hemograma, pode pedir ureia creatinina, ver como é que está a função. Depois de tudo isso, orientar mesmo, porque muitas das coisas perdemos o segmento desses doentes, não é? Chegou a urgência, eu já dei a medicação, eles dizem, não, o doutor não me mandou voltar. Escrever mesmo bem, se possível, em alguns casos, dizem, me liga no dia seguinte para saber como é que está e vem a consulta. Mas há muitos casos em que, infelizmente, não temos, a nefrologia, pronto, ainda é uma especialidade, temos poucos especialistas e a medicina interna, em certos sítios, poderia ajudar mais, não é? Sim. Porque eu acho que nós ainda não temos condições, somos poucos, não é? Sim. Como é que este médico, ou seja, perante este quadro, foi um episódio de urgência, baixou-se a tensão do doente, medicou, como é que ele depois pode encaminhar para a nefrologia? Ou seja, há mais algum exame? Falaste do hemograma, falaste da sumária de urinas, do estudo eritrocitário, certo? Mas como é que exames mais é que poderemos complementar, não é? Para Falei dos exames laboratoriais, não é? Das análises. Aí o paciente pediu hemograma, ureia creatinina, função renal, e vou também associar exame de imagem. Peço uma ecografia renal de vias urinárias, lá na urgência não tem como pedir uma biópsia, e até mesmo aqui em Angola. Pois, eu já ia te perguntar isso. Extremamente difícil, não pela técnica de fazer, mas sim de leitura. Não temos laboratórios com imunofluorescência, não temos... Podemos ter até a técnica de microscopia óptica, mas não é suficiente. A maior parte das doenças glomerulares... Microscopia eletrônica. Isso, nós precisamos óptica, eletrônica e imunofluorescência. E nós não temos nada disso. Então é tudo muito acho que pode ser que e avançamos por aquilo que é uma prova terapêutica e tem dado certo. Pois, quando não podemos deixar o doente assim. Exatamente. Tu tens também contacto com as crianças que há muitas crianças que infelizmente já estão em doença renal crónica, certo? Tu achas que as glomerulonefrites têm um peso grande na etiologia dessas crianças? Claro, Vanessa, claro, de longe. Infelizmente não temos avançado em grandes estudos, mas das crianças que eu vi que têm doença renal crônica começam com malária. Pois. Na literatura vão nos dizer que tem uma entidade chama-se glomerulonefrite membranoproliferativa, que é causada pelo plasmódio. Ele não é o falciparum, mas é o malarier. Então, quando está-se a fazer o estudo da pesquisa de plasmódio, né, se identificar que não é o comum, que é o comum é o falciparum. Se encontrar um vivax ou um malarier, esses dão doença renal crônica. Então, atenção à criança. Né? Veio, medicaram antimalárico, foi. Depois das suas 1 ou 2 semanas voltam. Não, porque está inchado, tem isso, tem aquilo. Então, pronto, nosso diagnóstico aí já é este e quando nós medicamos e saem bem, Vanessa. Tem crianças que nós conseguimos, mesmo sem fazer uma biópsia, conseguimos identificar, colocamos o tratamento e hoje estão ótimas. Eu aqui não sei, mas eu tenho muito contacto com o Lubito e no Lubito, o colega que está lá,
as crianças chegam muito mal. Meu Deus. Naquela zona tem muita malária e o colega avança e desde que esse colega foi para lá, quer dizer, pronto, desde que começou a ter nefrologista lá, salvou-se muitas Graças a crianças, Deus. muitas crianças. Graças a Deus. Tínhamos um caso de um menino que ainda andou em diálise um tempo, mas olha, recuperou. Olha, Foi assim uma coisa, porque realmente as crianças são muito nobres, elas respondem muito bem. O Verdade, importante é verdade. fazer o diagnóstico e não ficar com o doente agarrado. Exatamente. Eu digo, aliás, este é o objetivo também do 360, é os colegas que estão noutros sítios, podem até não ter nefrologista, mas podem partilhar os casos com os colegas, transferir os doentes, Claro. transferir o doente para Luanda ou para uma província mais próxima. Felizmente já temos nefrologistas agora em algumas províncias e realmente, em Benguela, mas realmente é importante isto. Fazer o diagnóstico e pensar nessa doença. Exatamente, Vanessa. Olha, agora lembrei-me de uma outra também que causa muita glomerulonefrite. Nós chamamos que ela tem o nome e o sobrenome. É a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Paciente, isso. Começa lá com amigdalite, dor na garganta, aí tratam, vai para casa. Depois de 2, 3 semanas volta, olha, está com hematúria, não está a urinar, está com edema. É outra entidade também ligada, por quê? Porque esta bactéria, o streptococo, tem preferência pelas células renais. Muitas das vezes, em alguns outros casos que, vamos assim dizer, que junta-se às doenças autoimunes, é o quê? As células renais são idênticas a essa bactéria, streptococo. Então, o sistema imune a tentar reagir a começa a reagir com as células renais, então desencadeia tudo porque isso. Na verdade a glomerulonefrite, que é uma inflamação do glomérulo, tem muito a ver com a nossa resposta imunológica. Exatamente. Não é? Exatamente. E isso é uma coisa que eu também tenho curiosidade em perguntar-te. Que estudos é que tu tens imunológicos, né? Os ANCAs, para diagnosticar, por exemplo, as nefropatias IgAs, e como é que tu aqui fazes o estudo, na nossa realidade, fazes o estudo e orientas esses doentes? Infelizmente, Vanessa, aí tem a predileção para aqueles que têm a parte econômica um pouquinho mais elevada. Mas faz esses exames cá? Faz. Tem um laboratório LabGene que faz exames imunológicos. Pode demorar ali umas 3 semanas, mas depois vem o resultado. Por exemplo, é aquilo que tu disseste, não deixar de informar o paciente, dar o diagnóstico e, se nós não temos condições, informar, olha, nós aqui poderíamos fazer esse exame, mas não temos condições. Aí o paciente diz, não, eu posso fazer, eu tenho o tio não sei aonde lá fora, eu posso ir lá e fazer. E alguns também fazem isso. Tem um paciente que já tinha diagnóstico de doença renal crônica e que, pronto, mas estava assim bem na dúvida a causa, nós queríamos muito descobrir o porquê que ele chegou, porque não tinha uma justificação base, né? Eu vi no podcast que o Xinganeca esteve aqui, falou da hipertensão e diabetes, que são os principais, mas aquele paciente fazia sentido, mas por que não tem hipertensão, tem diabetes? E ali ele disse, olha, eu tenho condições, posso ir fazer biópsia fora, e fez a biópsia, descobrimos que tipo de patologia era e ainda conseguiu fazer a terapia. Estava imunossupressora, fez corticoide, resolveu. Então, nós aqui vamos dizer o quê? Pode fazer os antifosfolipídios, pode fazer o ANCA, pode fazer o ANA, pronto, streptolizina ou... Tem uma base. Tem uma base, nós pelo podemos menos fazer. consegues diagnosticar uma doença autoimune. Podemos fazer doseamento de complementos, né? Saber se tem consumo ou não em algumas patologias. Então, pronto, a gente faz com aquilo que nós temos e podemos fazer. Exatamente. A falar disso, tu estavas a dizer da hipertensão. Nós temos doentes muito jovens em diálise. Isso. E as pessoas dizem, não, a causa é hipertensão. Desculpem.
a hipertensão que estes doentes manifestam pode ser já uma consequência Isso. da doença, Isso. já da doença renal crónica, não a causa. E às vezes nós relaxamos. Eu digo também, eu contra nós estou a falar nós porque Sim. eu considero-me da família nefrológica. Nós acabamos por relaxar porque aqui não tem biópsia, aqui não tem. Há muitos colegas que têm essa postura e às vezes, se elucidarmos bem os doentes, e uma coisa que eu acho que nós devemos, eu digo-vos, vocês precisam de um nefrologista como a Vanessa, que é, nós temos que fazer ver que não faz sentido nenhum estar a investir em centros de hemodiálise se não investimos na biópsia renal e num laboratório público, acessível, nem que seja para casos selecionados ou subsidiado pelo Estado. Isto é, a quantidade de crianças que nós temos em diálise, neste momento, a quantidade delas que morrem sem diagnóstico nas províncias, a malária, um dos últimos relatórios do ano passado, de um trimestre, crianças com malária dos 0 aos 5 anos, 50% Triste. morrem. Triste. Quer dizer, é triste. E muitos deles, tu sabes disso, morrem por consequência de problema renal. Isso. Não é? E temos diálise, quer dizer, convencemos o senhor. Não é o suficiente, Não é, Vanessa. não, é porque alguém convenceu que diálise trata a malária. Não trata a malária. Mas. Quisera nós que fizesse milagre. É isso. Eu acho que nós médicos devemos começar a ser mais criteriosos e bater o pé. E Vamos dizer, os doentes precisam de biópsia renal. Vamos continuar a bater, porque, pronto, nós só fizemos, a voz nefrológica sai muito no dia do rim, quando tem atividades assim que chamam mais atenção. Mas eu acho que é isso que tu disseste, temos que falar um pouco mais, a voz tem que sair um pouco mais para poder chamar a atenção a primária, atenção secundária, para não chegarmos até esse nível. As doenças de nível terciário, ou seja, que estão... Pronto, as doenças crônicas, elas têm sim o seu direito de terem o seu tratamento, mas não é só lá. Se nós não cuidarmos da base, vamos continuar a estar a cuidar só das complicações. Então é tudo isso, Vanessa, nós sofremos mesmo. Realmente é um sofrimento de manusear esse tipo de pacientes, pensar o que é que eu vou oferecer. Será que só a hemodiálise que ele merece? Não poderia ainda passar por isso, por aquilo? Pois, porque eu acho que como é difícil para nós, acabamos por relaxar e eu digo mesmo, porque... nós devíamos exigir mais. Um exame desses é caríssimo, nem todo mundo, tu sabes que a maioria dos nossos doentes não tem possibilidade. Claro. Tu trabalhas em hospitais públicos, eu também já trabalhei em hospitais públicos e isto acaba por ser, nós como clínicos temos o dever, assim como eu tive a obrigação de trazer a glomerulonefrite. Eu quando disse à minha equipa que íamos gravar glomerulonefrite, meu Deus, que monstro é esse? Mas é verdade, muitos colegas, a disciplina a cadeira de nefrologia passa batido na faculdade. Isso é verdade. E depois, se as pessoas não têm estes diagnósticos, essa possibilidade... Eu acredito que hoje qualquer médico que assista ao nosso podcast e que perceba, já se vai lembrar quando vir um doente com edema dos membros inferiores, hipertenso e com hematúria, vai pensar nisso. Claro. Porque é fundamental ir... Agora, possibilidades de tratamento, fazendo o diagnóstico. Imagina, o doente conseguiu fazer o diagnóstico. Que possibilidade de tratamentos tens aqui, assim, a tua... Bom, tratamento, vamos um bocadinho recuar naquilo que é a parte de causa, né? Qual é a etiologia dessa glomerulonefrite? É uma doença autoimune, então eu vou começar com corticoides e imunossupressores. É uma doença infecciosa e pronto, geralmente... É depois da doença infecciosa terminar que começa a glomerulonefrite. Há necessidade de antibiótico, eu vou colocar antibiótico no doente. Há necessidade de travar essa proteinúria, colocando medicações antiproteinúricas, eu vou colocar. Então, em função do quadro clínico do que o doente tiver, eu vou oferecer o tratamento ao paciente. Graças a Deus, isso aqui nós conseguimos fazer assim. Pois. Então só falta mesmo a biópsia renal. Biópsia, identificar, né? Eu defendo que a biópsia devemos começar, para termos um laboratório que faça essa análise aqui, era preciso termos
encaminhar todas as biópsias para o mesmo sítio e começar a criar treino nos técnicos. Claro, O que eu acho, que eu defendo é que, de início, fazermos a biópsia sim, a peça vai para fora, é analisada fora, porque tudo isso é uma estrutura cara e que só se justifica com um grande volume. Claro. Claro. Porque nós aqui temos uma falta de diagnóstico, não é? Quer dizer, nós não temos volume porque não temos diagnóstico, não é? Porque o doente não chega ao especialista. E temos muitos doentes, e temos também muito aquilo que eu chamo o achismo. Eu acho que. E não conseguimos avançar muito em estudos científicos por causa disso. É uma componente. Nós temos vários casos clínicos bonitos, Vanessa. Digo bonitos em termos de ciência. Sim, bonitos de ciência, claro. Pois, mas, então, nós vemos lá casos raros que, prontos, você às vezes vê em congressos lá fora, então publiquei isso, nós lá temos tantos desses casos. Então nós pensamos assim, olha, mas não consigo publicar porque eu não consigo dar... Mas vou-te dizer agora vou falar uma coisa. Eu tinha essa questão. Eu demorei muito tempo a levar trabalhos a congressos internacionais porque pensava, esse trabalho está incompleto. Até que um dia enchi-me de coragem e levei. Levei sabendo que me iam fazer perguntas que eu não teria resposta. Isso. Mas olha, também pensei, poxa, nós fazemos tanto trabalho que salvamos tantos doentes, isso não tem valor. Então eu fiz o trabalho, tinha a ver com os acessos vasculares, fiz, publiquei o trabalho. Quando fui defender esse trabalho, perguntaram-me, porque é lógico, tu quando começas um trabalho de falar de acessos vasculares de hemodiálise, a primeira coisa que tens de dizer é que no país onde tu trabalhas, a principal causa é esta, aquela e eu não tenho esse estudo, nós não temos. Nós achamos que é hipertensão. Há quem diga que é diabetes. Para mim, é consequência, mas tudo bem. Mas eu assumi isso e disse, olha, o meu país tem hemodiálise, mas não fazemos biópsia renal. Isso. Eles ficaram assim um bocado escandalizados, mas olha, e disse, mas tem valor isto que nós fazemos. E tinha valor. Tinha valor, tanto que foi valorizado o trabalho. Claro. Nós temos que parar com isso. Nós temos que levar aquilo que fazemos, porque ainda por cima nós temos bons resultados. A verdade, não sei se é porque Deus é angolano, não sei, mas a verdade é que a gente faz e o doente sobrevive. Isso tem que ter algum valor. Sim. Agora, é no achismo, não é? É na probabilidade, pá. Não, entre não dar ou tratar ou não tratar, vamos tratar. Isso. E resultou. Agora, pegar e reunir esses casos e chegar a quem de direito e dizer assim, camaradas, é preciso investirmos nisto. Não, Vanessa, eu digo assim no sentido desta informação e a quem de direito. Eu digo isso porque eu já levei também lá para fora. Levei e aquilo foi, e por que não fizeram aquilo? Por que não fizeram isto? Foi justificado. Claro. Mas não posso estar sempre aí com coisas inacabadas, não é? E explicar porque o nosso país não tem. Temos que fazer a coisa como deve ser. Então, pronto, a matéria-prima está aqui. Mas quando tu levaste, também levaste por iniciativa própria. Tu não foste a representar uma instituição. Esse também é o problema. Nós vamos por iniciativa própria. Nós é que pagamos nosso bilhete de passagem, nós é que escrevemos no congresso e vamos apresentar. Quando voltamos, não damos o feedback a quem de direito. Porque se eles perceberem que tem valor o nosso trabalho, mas nós já provamos o que valemos. Agora, precisamos de ajuda. E a ajuda não é só construir estrutura física, paredes, não é? É preciso darem-nos condições para nós trabalharmos. Claro que sim. Estás a perceber? Claro. Então, é isso. Camba, falamos das complicações da glomerulonefrite. Ou seja, ter uma glomerulonefrite, o que é que isso implica na vida do doente? Prontos, não tratada, não é? Claro. Isso, não tratada. Complicações assim clínicas ou em termos clínicas e termos de outras patologias, até chegar à doença renal crónica, infelizmente. Bom, falando dessa principal, que é a pós-estreptocócica, se não se tratar esse tipo de doentes, porque esse estreptococcus não vai só no rim, vai também para coração, da endocardite desse paciente, então, coitado. Nós temos muitas crianças com essa tríada completa. É triste. Eu não consigo fazer acesso vascular a essas crianças porque elas já têm uma insuficiência cardíaca marcada, consequência disso tudo. Então ficamos...
eu fico de mãos amarradas porque Exatamente, Vanessa. Se formos na história clínica dessa criança, começou, como é que o quadro clínico começou, como é que ele está, então você vai ver, já passou por vários antibióticos, já passou por várias terapias, já esgotou um monte daquele leito vascular. Então, para além dessa glomerulonefrite não for bem tratada, ele vai ter essa componente da endocardite, pode vir já com doença renal crônica, mas com insuficiência cardíaca. E o que, pronto, o prognóstico dessa criança não é bom, né? Tem mau prognóstico. Outra coisa que pode também, nós podemos até dividi-las, né? Daquilo que são as complicações crônicas, daquilo que são as complicações agudas. Crianças que não tratam depois podem evoluir para insuficiência respiratória, precisar de internamento, ou seja, vão ocupar mais um leito hospitalar, vão ir para a UCI e pode até levar à morte. Se não tratarmos de forma rápida, de forma aguda, pode evoluir para a morte. Então, essas complicações nunca são boas. Não tem um bom prognóstico essas crianças. Pois, é isso. E, em termos de diagnóstico, tu disseste que tínhamos o laboratório, a nefrite, ou seja, na componente imunológica, não é? Como é que podemos gerir aqui essa situação? A glomerulonefrite é exatamente todas as glomerulonefrites, mesmo a pós-streptocócica, têm a influência imunológica, ou seja, pode não ser autoimune, mas é um ataque imunológico. Das autoimunes puras, felizmente são raras, acho que na nossa realidade são raras, não é? Entre aspas, né? Vanessa, não, muito, não é bem olha, assim. Então, como é que podemos fazer essa gestão? Sem estudos imunológicos não vamos lá, não é? Bom, das crianças que nós já conseguimos encontrar uma nefropatia por imunoglobulina A, nós depois remetemos à junta e essas crianças mesmo saem. Todas aquelas têm alguma componente autoimune, né, vamos assim dizer. Então, nós remetemos à junta médica e a junta depois define como é que essas crianças vão. Agora, aqueles que pronto, são identificadas causas secundárias, por exemplo, uma doença sistêmica, uma amiloidose, pronto, infelizmente também pode-se ter o mieloma, que é uma doença carcerígena, pode ser o lúpus eritematoso sistêmico. Então, se tratarmos dessas patologias crônicas, elas estiverem inativas, então os pacientes conseguem seguir aqui normalmente. Mas se tiver de uma forma ativa, pronto, aquilo é tentar internar, compensar, depois explicar. Se tiver condições para sair, sai. Se não tiver, remetemos a junta e outros mesmo ficam por aqui. Mas a maior parte deles também, Vanessa, não vem numa fase inicial. Não. É sempre lá para o fim, porque ainda fez as massagens, ainda ficou em casa, ainda esperou, fez ainda a medicação para ver. Então, nunca chegam assim numa fase inicial como tal. Se for a fazer biópsia em algum desses pacientes, já tem fibrose, já não tem muita coisa funcional neste rim. Pois, já não há muito a oferecer sem ser a terapêutica, a substituição. Aquele glomérolo que vimos ali bonitinho, praticamente que já não vai ter nenhum ativo. Todos inativos e não tem função renal aí para poder aguentar esse doente. É isso. Infelizmente. Mas pronto, o importante é falar da doença, saber que ela existe. Claro. Camba, queres realçar mais algum aspecto? Imagina que estamos a falar para colegas, não é, de clínica geral, que não são nefrologistas, claro. O que é que tu gostarias de dizer ao colega em relação a isso, às glomerulonefrites? Olha, eu gostaria de passar aquilo que são as orientações para a casa do doente. Visto que é um paciente, criança ou não, que pode vir a ter hipertensão, as orientações são simples, dieta hipoproteica, dieta hipossódica, tentar explicar, olha, a quantidade de sal tem que ser mesmo mínima ou mesmo retirar da dieta, para ver se a pressão também reduz ou fica normal. Orientar alimentos que têm baixo teor de proteínas, né? Carnes, algumas verduras, tudo aquilo que são fibras, tiver grande parte de proteínas, tem que reduzir mesmo bastante. Vamos assim dizer, em termos medicamentosos, prontos. As crianças precisam de ganhar peso, têm uma fase de crescimento,
Mas se conseguimos orientar um bocadinho, principalmente a dieta hipossódica e hipoproteica, já vai ser um grande avanço. E prontos, pode ter oligúria ou não, orientar a quantidade de hidratação em casa. Dizer, olha, mãe, pai, a quantidade de que essa criança vai ter que beber vai ser ínfima, menos de 500 mililitros nas 24 horas. E pedir apoio, não fiquem envergonhados, porque não, vão dizer que eu não sei, vão dizer que olha, doutor, até aqui é o que eu pude fazer, até aqui o doutor também pode fazer alguma coisa, me ajuda. E peça mesmo ajuda. É Liga isso. para o colega, peça ajuda e todos nós vamos avançando. É isso. E até mesmo para partilhar os casos clínicos, tem essa coisa boa. As Sim. pessoas aqui às vezes têm muita coisa de partilhar o caso clínico, porque não fiz. Não fiz, agora vou fazer no próximo. Tem Isso. sempre algo a Isso. crescer Uhum. na discussão dos casos, principalmente de especialidades como a nefrologia, que é uma especialidade, como tu disseste no início, por acaso esbarraste com doente em hemodiálise, porque senão não é uma especialidade que uma pessoa, não, eu vou para a medicina para ser nefrologista. Não, Não, não. não é tipo eu que fui para ser cirurgiã. Não. Porque nos filmes não aparece o nefrologista, Não. só aparece O cirurgião, o cirurgião. internista. Exatamente, então é isso, essa colaboração e o 360 é exatamente para isso, para os colegas até conhecerem, saber, não, Claro. afinal tem essa doutora ali, essa Claro, doutora claro. lá. Outra coisa, vocês têm alguma, isso era outra coisa que eu queria perguntar, vocês nefrologistas têm alguma consulta ou em alguma instituição, uma consulta direcionada só para glomerulonefrites, ou seja, um grupo de trabalho para glomerulonefrites? Infelizmente não, Vanessa. Mas podem fazer, Mas calma, podemos. sinceramente. Já é ideia, claro, está Então, no plano. é o que eu digo, vocês têm que passar a prática. Isso é só organizar Não, a já está no consulta. plano, porque Bom. nós podemos direcionar, né, dia específico e o grupo de médicos que vão atender essa Não, e o patologia. bom é falar desta patologia aos Uhum. outros médicos, para eles irem encaminhando os doentes, mesmo que apanhes doentes que não tenham a patologia, Isso. mas assim vais ter a oportunidade de encontrar o doente numa fase muito inicial. Claro, porque nesse mesmo grupo já tem colegas que vêm de outros países que têm muita experiência Isso, em ver pois. pacientes com glomerulonefrites, Nós então temos acesso à internet, muito bom. telemedicina. Estamos a juntar esse grupo. É E estamos isso. não só para glomerulonefrites, mas um grupo para hipertensão, um Isso. grupo para doença renal crônica, então estamos a Eu fazer acho que isso. podemos aproveitar todos estes recursos, não é? Porque partilhar o caso clínico Claro. com colegas de fora Claro, tem claro. todo o interesse. Eu tenho aprendido assim, Vanessa, que você partilhando aquele pouco que você sabe, aquilo que você viu, o outro vai dizer, olha, se calhar aquilo que você acha que é uma peça que está em falta, o colega tem, então É vocês isso. encaixam aquilo, não importa. Isso não é que é importa a área. medicina, bonita. Olha, Calma, foi um prazer ter-te aqui. Obrigada. Foi muito bom falar deste tema que eu acho importantíssimo. São todos importantes, É verdade. mas às vezes há coisas que se não estão no nosso consciente, não vêm, né? Pois. E então é importante falar disso. Uma saúde boa para todos e até o próximo episódio.